Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para mais uma live, para trazer mais um estudo para o nosso crescimento, né? Então vamos orar para começar esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai. Obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento na sua presença, por esse estudo que o Senhor me deu para falar para teus filhos e filhas. Coloque a sua palavra na minha boca e que eu não fale nada de mim mesma, que seja tudo do Senhor, e que eu diminua e o Senhor cresça, e o Senhor seja louvado, adorado e exaltado na minha vida e na vida dos teus filhos. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é O cristão pode julgar alguém? Nós podemos julgar alguém? Deus é justo no seu julgamento. Deus não é parcial, mas imparcial. Seja bem-vindo, Artes da seita, né? Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde de todo mal nesses dias difíceis que estamos vivendo e que irá piorar cada vez mais, porque o nosso Rei, o nosso Mestre, o nosso Salvador aproxima-se da sua volta. Então, continuando aqui, né? Deus não tem partido quando vai julgar alguém. Ele também nos ensina a ser justos na hora de julgarmos alguém. Então, nós devemos ser justos. Agora, preste atenção. Mas alguém diz assim, irmã, boa noite também, né? Mas, irmã, a Bíblia diz que não devemos julgar para não sermos julgados. Então, e eu digo para você também, que texto fora de contexto vira heresia. Então, devemos observar os textos e os seus contextos para colocar cada coisa no seu lugar. Então, todos, a todo instante, nós estamos julgando alguma causa. Será que isso é verdade? Será que juiz é só aquele que se formou em juiz para estar julgando em um tribunal alguém? Não, Deus não fala disso somente, né? Principalmente nesse texto que eu citei, não julgueis para não ser julgado. Esse texto não se refere a uma pessoa formada em juiz e está em um tribunal julgando alguma causa. Esse juiz aqui, esse julgamento que nós fazemos é no nosso dia a dia. Por exemplo, o pai tem mais de um filho. E às vezes o pai, ele gosta mais de um filho do que o outro. E essas crianças brigam por alguma coisa. Mas aquele filho que o pai tem mais apreço por ele, que gosta mais, né? Às vezes está errado, mas muitas vezes esta causa é julgada injustamente, porque mesmo o outro filho estando com a razão, o pai vai dar razão para aquele filho que ele gosta mais. Você julgou uma causa injustamente. Muitas vezes nós estamos fazendo isso. E quantas vezes nós estamos julgando com parcialidade. Com parcialidade. Então preste atenção. Quer dizer, nós como cristãos podemos julgar alguém? Sim, nós podemos e devemos julgar, sim. Quando esse texto aqui, ele
diz, né, ele fala para não julgarmos, para não sermos julgados, Deus não está falando do julgamento que nós fazemos diariamente ou quase todo o tempo, né, todo dia. Como esse caso que eu citei do pai, né? E isso acontece muito na família. Às vezes na escola, o professor gosta mais de um aluno, aí às vezes aquele aluno desentendeu com outro aluno, que às vezes o professor não vai muito com a cara, e o professor vai julgar esta causa dando razão para aquele que está errado. Nós julgamos diretamente. Muitas vezes na igreja é a mesma coisa, né? O pastor, por gostar mais de um membro da igreja, aí vai resolver aquele problema, ele puxa para o lado daquele que ele gosta mais, mesmo ele estando errado. E isso é um juízo, um julgamento injusto. E Deus não tolera a injustiça. Então, nós devemos julgar, sim, nós julgamos, sim. Muitas vezes julgamos com injustiça, né? Quando os filhos brigam, esse aqui é o exemplo que eu já dei, né? Então, nós devemos ter cuidado, né, com aquilo que julgamos. Deus ama a justiça e nós devemos ser justos em todos os julgamentos e devemos começar pela nossa casa, pelos nossos filhos, pela nossa vida. Nós devemos ser justos. Estes dias eu estava dando aula lá na escola, né? Na escola Amigos de Missões, na nossa igreja tem essa classe, Amigos de Missões, à noite, né? No culto. Então, o culto, as crianças se reúnem. Então, o ensino que eu estava dando era sobre justiça. E na hora, tinha alguns meninos que eles já iriam completar, ou já tinham completado 9 anos, e a classe é só de 8 anos. E eles queriam ficar na classe mesmo sem ter a idade. Então, eu falei para ele, nós aprendemos isto. Sobre a justiça, vocês acham que é justo eu deixar vocês na classe, vocês tendo 9 anos, e outros que têm 9 anos estão lá no culto, que queriam estar aqui, eles não estarão? Você acha que isso é justo? E as crianças entenderam, e no outro domingo não foram mais. Por quê? Porque nós temos que ensinar as coisas corretas para as crianças. E assim, muitas vezes, nós estamos julgando diretamente. E nós devemos ser imparcial. Não é porque eu gosto mais desse que eu vou dar razão para ele, mesmo ele não tendo esta razão. Então, nós podemos e devemos julgar com justiça. Aqui em Mateus 7, do 1 ao 5, nos diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparais tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro, não é arqueiro não, é argueiro do olho do teu irmão. Então aqui Jesus está falando deste tipo de julgamento. Julgamento que fazemos é um julgamento parcial. Então, eu estou julgando, mas eu estou julgando só pelo meu lado. Então, eu sou bonzinho, eu sou tal, o outro não presta, o outro é errado. E Jesus está dizendo que a gente deve o quê? Fazer uma reflexão da nossa vida. Porque se eu estou sendo injusto com o outro,
eu também vou ser julgada e vou receber a mesma coisa que eu fiz com o outro, eu também vou sofrer. Se eu fui injusto com o outro, também vou sofrer injustiça. É isso que Deus está dizendo. Então, nós não devemos julgar ninguém com injustiça. Por quê? Nós não devemos julgar ninguém condenando esta pessoa ao inferno. Quem pode condenar a pessoa ao inferno é quem não tem pecado. Todos nós temos pecados e devemos olhar primeiro para a nossa vida. Antes de falar mal da vida dos outros, temos que olhar na nossa vida. Será que eu não estou fazendo como o fulano? Será que eu não preciso mudar na minha vida? Será que na minha vida não tem algo que eu estou errando? Então, é isso que Cristo está dizendo aqui. Se eu não tenho, como Cristo diz, como é que eu vou querer tirar o cisco do olho do meu, se eu tenho uma trave no meu? Então, como é que eu vou querer julgar uma pessoa uma coisa se o meu erro é maior do que o dele? Então devemos prestar atenção. Não julgueis para não ser julgado. Porque se eu julgar assim, eu também serei julgado do mesmo jeito. Então, é isso que Cristo está ensinando. Então, em Mateus 6,33, nos diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, temos que buscar o reino de Deus e a justiça. É isso que Deus quer, que nós sejamos justos em todo o nosso julgamento. Se a pessoa está errada, ela tem que ser julgada pelo erro dela. Se a pessoa está com a razão, ela tem que ser julgada, sendo atribuída a ela esta razão, este direito, porque ela não errou. Então, aqui em Marcos 3, do 1 ao 4, nos diz assim. Marcos 3, do 1 ao 4. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. Preste atenção que ali na sinagoga Jesus estava sendo observado para ver se ele ia curar alguém no sábado, para que eles fizessem o quê? Para acusarem. Quer dizer, já estava pronto para dar uma sentença a Cristo de condenação. Quer dizer, aqueles religiosos, eles eram juízes injustos, né? E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Então Cristo fez uma pergunta: é lícito fazer bem no sábado? Ou é lícito fazer o mal? É lícito matar ou é lícito deixar viver? Então, para que foi feito o sábado? Se você vai ler lá em Êxodo, diz que o sábado foi feito por causa do ser humano, não o ser humano por causa do sábado. Então, o sábado é para o nosso descanso, é para nós adorarmos o nosso Deus, é para nós fazermos o bem nesse dia, é para nós ajudarmos as outras pessoas. Mas aquele pessoal, né, aqueles religiosos, eles condenavam a pessoa usando a própria Bíblia. A interpretação que eles faziam errada da palavra e, através disso, condenavam os outros. Ainda em Marcos 2, capítulo 2, versículo 27 e 28, nos diz assim: e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado.
assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, o sábado foi feito por causa do homem, não foi o homem por causa do sábado. Então, Deus, ele instituiu o sábado para que o homem descansasse, para que o homem tivesse comunhão com ele, não para que o homem fosse escravo do sábado, fosse condenado por tudo que fizesse no sábado. Então, aqueles religiosos, eles condenavam as pessoas por tudo. Mas, em relação a eles, era diferente. Se fosse com eles, eles não cumpriam. Então, aqui em Lucas 14, do 5 e 6, nos diz o seguinte. Então, diz assim, 5 e 6. E respondendo-lhes disse, qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou boi o não tira logo? E nada lhe podiam replicar sobre estas coisas. Então, para eles, os religiosos, podia, Ele podia ir lá onde o animal dele tinha caído, que ele não queria ter prejuízo, Não queria perder sua renda, seu animal, seu dinheiro. Ia lá e tirava. Quer dizer, para eles não estavam quebrando o sábado. Mas se uma pessoa esticasse a mão para ser curado, era condenação, porque estava quebrando o sábado. Então, isto era julgamento, um julgamento injusto, que não é da lei. E do jeito que eles estavam julgando as pessoas com injustiça, o mesmo rigor que eles estavam julgando as pessoas injustamente, eles seriam julgados, mas com justiça, não injustamente. Aqui em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 2 e 3, nos diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então, Paulo está dizendo o quê? Que nós vamos julgar os anjos. Nós vamos julgar os anjos. Que anjos? Os anjos caídos, Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? O mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Aqui nessa tradução tem mundo, Então, nós, quando diz julgar o mundo significa que no dia do juízo nós estaremos com Deus, E esse juízo vai ser em todo mundo. Então preste atenção que nós devemos julgar, porque nós somos filhos de Deus, mas devemos fazer isso com justiça. Mas antes devemos olhar para a nossa vida. Antes de julgar alguém, será que eu não estou fazendo do jeito dessa pessoa ou até pior do que ela? Então devemos fazer uma reflexão da nossa vida, Porque muitas vezes nós estamos sendo injusto. Então aqui Paulo diz, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que há de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Se nós vamos julgar o mundo e nós vamos julgar os anjos, quanto mais as coisas deste mundo, porque nós temos Deus na nossa vida. E quem tem Deus é justo,
E é esse tipo de pessoa que deve julgar as coisas deste mundo. Nós devemos julgar as coisas deste mundo porque nós somos justos. Quem não é justo também vai ser julgado e vai receber a justa condenação ou libertação. No Apocalipse 24, nos diz o seguinte. Eu não vou nem ler, só vou comentar, porque tem muitas coisas aqui. Então, Apocalipse 24, estes tronos, lá fala dos tronos, né? Eram os apóstolos, os apóstolos representam a igreja, né? Os apóstolos representando a igreja, julgando aqueles que ficaram para a grande tribulação e que na vinda de Cristo a este mundo, para implantar o seu reino, os que estiverem vivos neste tempo serão julgados por Cristo e pelos apóstolos. Então, quando Jesus vier, vai haver um julgamento. E esse julgamento, quem não for aprovado, será, aniquilado. Mas os que forem libertados, então entrarão no reino de Cristo com ele. Então, aqui em Mateus 7, do 1 ao 5, eu já li, Cristo diz para nós não julgarmos para não sermos julgados. É um julgamento que fazemos das pessoas para a condenar ao inferno, né? Isso não podemos fazer, pois todos nós somos pecadores. Quando Jesus não julgueis para não ser julgado. Então nós não devemos julgar ninguém para condenação. Ah, mas tu fez isso, tu vai para o inferno. Ah, mas tu vai para o inferno porque está fazendo aquilo. Ah, mas tu já está no inferno porque tu está fazendo aquilo outro. Isso é condenação. Você está condenando a pessoa ao inferno. Você já olhou para a sua vida? Se a sua vida também não está lhe levando para o inferno, porque você está sendo um juiz bem duro, né? Será que você não tem alguma coisa que também lhe leva para o inferno? Então, esse tipo de julgamento não devemos fazer com ninguém. Primeiro devemos olhar a trave que está no nosso olho, para enxergarmos o pecado que tem na nossa vida, para poder ir a Cristo pedindo perdão, para tirar o pecado da nossa vida e a trave dos nossos olhos, para ter misericórdia com o outro. Entendeu? Então, é isso que Cristo está falando. Então, Cristo diz para nós não julgarmos, para não sermos julgados. Então, é um julgamento que fazemos das pessoas para condenarem ao inferno. Isso não podemos fazer, pois todos nós somos pecadores. Então, só quem pode fazer esse tipo de juízo, né? Julgar, condenando alguém ao inferno, é só Cristo, que nunca pecou, que é o justo juiz. Ele sabe, ele conhece todo o nosso ser, o nosso coração, né? Somente ele nos conhece por dentro e por fora. Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções. O julgamento que cada um de nós fará é conforme as leis de Deus e com justiça, com imparcialidade, não com parcialidade, não tomando partido para si. Tem muitas pessoas que são parciais, né? Está julgando uma causa, mas aquele que está errado porque ele gosta dele, então ele dá a causa ganha para o que deveria perder, né? Isso é juízo injusto, né? Aqui em 1 Pedro 4, nos diz assim, 1 Pedro capítulo 4,
versículo do 17 ao 18, nos diz o seguinte. 1 Pedro, capítulo 4, os versos do 17 ao 18, nos diz assim: Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então aqui está dizendo que o juízo de Deus, o julgamento de Deus começa pela casa dele. Então, nós devemos começar a exercer este juízo justo na nossa casa, com os filhos, com os irmãos, com os parentes, com nós mesmos. Temos que fazer, Paulo manda a gente julgar nós mesmos. Julgai a vós mesmos. Fazer esta reflexão da sua vida, para ver se você não está errado em alguma área. Muitas vezes nós estamos condenando uma pessoa a alguma coisa que nós estamos fazendo também, não é? E é sério, porque com a dureza do juízo, que eu julgo e condeno alguém, na mesma dureza eu serei condenado. Então, Pedro nos diz que o julgamento de Deus começa na própria casa dele. É por isso que a igreja está sofrendo e vai sofrer, porque Deus está julgando a sua casa. Se ele está fazendo isso com a sua igreja, imagine só com os ímpios, né? Mas Deus começa com a sua casa. E este julgamento é sem partido, né? Deus não tem partido. Eu amo a Maria Antônia mais do que o João, pois eu vou dar causa ganha para Maria Antônia, mas o João é que está correto. Deus não é assim. Deus é imparcial e Deus é justo. Se a Maria Antônia está precisando de um castigo, ela vai receber o castigo. Se o João está livre, ele vai receber o livramento. Então, em 1 Samuel 2, do 27 ao 34, devido o juiz Eli julgar o povo com parcialidade, ou melhor, Eli era um juiz que julgava o povo injustamente por causa dos seus filhos. Deus, o juiz dos juízes, julgou a casa de Eli com imparcialidade e deu a Eli a sentença que ele merecia. Então, Eli era duro no seu juízo para julgar os outros injustamente, dando perca de causa para os que merecia ganhar causa e dava ganha de causa para os filhos dele, sendo injustos. E Deus julgou com justiça a casa de Eli. E o julgamento foi a morte dos seus filhos, do seu neto, a sua descendência ficassem assumir o sacerdócio, e ele perdeu a sua vida também. Em João 8, do 1 ao 11, nos diz o seguinte: 8, do 1 ao 11, eu acho que é grande, não vou deixar para os irmãos ler em casa, porque senão vai gastar muito tempo, né? Então, vou só comentar aqui. João 8, do 1 ao 11, os escribas e fariseus religiosos do tempo de Jesus trouxeram Jesus. Não, esse daqui eu vou ler, porque esse daqui eu vou comentar versículo por versículo. Então aqui, deixa eu ler aqui. Eu vou ler
Eu vou ler aqui bem devagarinho para ir comentando, né? Que João 8, do 1 a 11, diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adultério. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, aqui Jesus está ensinando no monte e chega lá os religiosos com uma mulher que foi pega em adultério, né? E eles vão lá para Jesus julgar a causa daquela mulher. E eles querem que Jesus dê logo a sentença. Eles mesmo dizem aqui, no versículo 5. Mas, e na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, na lei de Moisés, diz para apedrejar esse tipo de mulher aí. Mas nós queremos ouvir o teu julgamento. Nós queremos ouvir o que tu vai dizer em relação a esta lei de Moisés. Se tu vai liberar essa mulher ou não. Então, é isso que ele estava dizendo. Então, o que ele estava dizendo era a verdade da lei. Então, vamos ver o que a lei de Moisés diz de verdade. Aqui em Levítico, capítulo 20, versículo 10, a lei diz assim. Presta atenção o que é que a lei de Moisés diz. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então, a lei de Moisés está dizendo que morrerá tanto o homem que adulterou com ela, quanto a mulher. Os dois iriam morrer. Esta é a lei de Moisés. Mas os religiosos levaram somente a mulher para Jesus dar uma sentença de morte para ela. E já disseram lá, a lei de Moisés diz que esse tipo de mulher. Cadê o homem? Esse tipo de mulher tem que ser apedrejada, tem que ser morta. Isso que eles disseram, né? Mas a lei de Moisés não diz isso. A lei de Moisés diz que o homem e a mulher teriam que morrer, não somente a mulher. Logo, aquele julgamento daqueles religiosos era um julgamento injusto e mentiram em relação à lei de Moisés. Porque a lei de Moisés não diz para apedrejar somente a mulher, mas o homem também. Então, se matassem, né, a mulher e deixasse o homem, isso seria um julgamento, uma sentença injusta. Porque só a mulher morreria e o homem não. E a lei manda apedrejar o homem e a mulher. Isso era o justo juízo. Mas em João 8, 3, nos diz, né? E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Uma mulher. Eles trouxeram somente a mulher. E queriam que Jesus desse a sentença para ela. Nos diz que aqueles religiosos, conhecendo toda a lei de Moisés,
estavam usando a lei com parcialidade. E ainda diziam que era a lei de Moisés que dizia aquilo. Olha, Moisés diz que esse tipo de mulher precisa ser apedrejada. Então, era uma sentença para a mulher, mas era injusta, porque não era só a mulher que deveria morrer. Se o homem foi absolvido pelo seu ato de adultério, a mulher também deveria ser absolvida, porque os dois tinham a mesma culpa. Isto seria uma sentença justa. Se a lei mandava matar os dois teriam que ser mortos, né? Estes religiosos estavam julgando a lei de Deus sendo parcial, ou melhor, com injustiça. Estavam condenando a mulher e libertando o homem. Mas em João 8,6 nos diz o seguinte: isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então, eles levaram aquela mulher para Jesus com um objetivo. E o objetivo daqueles religiosos não era nem aquela mulher, não era nem a condenação daquela mulher. Muito menos a lei de Moisés. Eles não estavam nem aí para respeitar a lei. O objetivo deles era acusar Jesus, dependendo da sua resposta àquele julgamento. Então, eles queriam ouvir Jesus dizer: não matem a mulher. Se Jesus dissesse isto, na mesma hora eles condenariam Jesus de estar descumprindo a lei de Moisés. Eles queriam era o Jesus, não a mulher. Então, é assim que esses falsos profetas, né, falsos sacerdotes, falsos pastores, falsos ministros fazem. Eles julgam com parcialidade, condenam quem é para ser liberto e libertam quem deveria ser condenado. Aqueles religiosos queriam calar a luz que trazia os pecados deles à luz do entendimento. Eles queriam matar Jesus, porque Jesus estava dando luz ao entendimento deles. Eles entendiam que eles eram culpados, mas eles não queriam assumir a sua culpa e queriam continuar praticando a injustiça. Que no versículo 6, Cristo começa a escrever na areia. O que significa essa escrita na areia? O que Jesus estava escrevendo na areia? Por que Jesus estava escrevendo na areia? O que Jesus estava escrevendo na areia? Esta é uma pergunta de muitas pessoas, né? Então vamos lá para Jeremias 17, 13, que nós vamos saber o que Jesus estava escrevendo na areia, né? Jeremias 17, 13 nos diz assim: o Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor e a fonte das águas vivas. Quem são as águas vivas? As águas vivas é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? O Verbo que se encarnou. Quem é o Verbo que se encarnou? Jesus Cristo. Então, aqui está falando o Senhor,
esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram, que deixaram o Senhor, serão envergonhados. Os que se apartam de mim, do Senhor, serão escritos sobre a terra. Então, aqueles que abandonaram o Senhor, o nome deles é escrito sobre a terra, sobre a areia. Porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Então, o que Jesus estava escrevendo na areia? O que a fonte das águas vivas estava escrevendo na areia? O que o Verbo encarnado estava escrevendo na areia? É o que Jeremias escreveu aqui. É escrito sobre a terra. Então, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Então, os que apartam de mim, o nome deles é escrito sobre a terra. Então, Jesus estava escrevendo o nome daqueles homens, daqueles religiosos, porque Jesus contou a parábola do rico e Lázaro. Rico são os religiosos. Por quê? Porque eles deixaram o Senhor, porque eles se apartaram do Senhor, porque eles abandonaram o Senhor. E o Senhor escreveu os nomes deles na areia, na terra. Porque na terra, o nome escrito na terra, as pessoas pisam por cima, o vento leva e o nome desaparece. Mas aquele que tem o nome escrito no livro do Cordeiro de Deus, esse daí não sai mais nunca. Então, Jesus estava escrevendo o nome daqueles homens na areia, na terra, né? Então, este era o motivo. Então, em Jeremias 17:13, nos responde: todos aqueles que abandonam Deus serão humilhados, desaparecerão como nomes escritos na areia. Os nomes escritos na areia desaparecerão. Então, o nome aqui diz: os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Então, o nome deles serão escritos. Jesus estava escrevendo o nome de cada um daqueles homens na terra. Eles se apartaram de Deus porque eles não aceitavam Cristo, rejeitaram o Verbo de Deus, rejeitaram o profeta que Moisés profetizou que viria. Eles não quiseram Cristo. O nome deles foi escrito na areia, porque não iria permanecer na areia. Eles iriam sumir, desaparecer, desfazer. Não tinha o nome deles escrito no livro da vida do Cordeiro. A fonte de água fresca é Cristo, a palavra encarnada, o Verbo de Deus. Logo, o que Cristo estava escrevendo na areia era o nome daqueles que tinham abandonado a Deus e usavam a palavra de Deus para cometer injustiça, usando a palavra de Deus, né? E ainda diziam: Moisés mandou então, dizendo que Moisés mandou apedrejar aquele tipo de mulher. Lembrando que Moisés, no Velho Testamento, representa Cristo no Novo Testamento.
Então, Moisés do Velho Testamento representava tanto Cristo no Velho Testamento como o Cristo do Novo Testamento. Moisés disse: do meio de vocês vai sair um profeta que vai ser como eu. Então, Jesus tinha o mesmo ministério de Moisés. Por isso, Jesus é comparado com Moisés, porque o ministério era o mesmo. Moisés tinha um ministério de libertação, libertar o povo da escravidão do Egito, lá no Egito, de libertar o povo da escravidão do pecado, lá no deserto, de levar o povo para a terra que emana leite e mel. Este ministério é o de Cristo. Cristo veio a este mundo para libertar o povo das mãos de Satanás. Cristo veio a este mundo para libertar o povo do pecado. Cristo veio a este mundo para levar o povo dele ao Pai eterno, à terra que mana leite e mel. Hoje, nos nossos dias, tem muitos cristãos com um evangelho de fariseus, saduceus e escribas. São pessoas que porque são religiosos, se acham muito importantes e acham que julgando eles do jeito que eles querem, está tudo bem, mas não está. O juízo tem que ser conforme a palavra de Deus, não conforme a interpretação de cada um. E nós temos que ver se não estamos julgando com parcialidade, como o profeta Eli, Evangelho que, além de ser incompleto, por que incompleto? Porque são cheios de heresias. Um evangelho fraudado. Estes religiosos, ou até mesmo os irmãos que ouvem, uns religiosos destes, eles são parciais. Eles julgam conforme lhe agradam. Eles são como os filhos de Samuel. Aí você pode ler em 1 Samuel 8, do 1 ao 5. Quando julgarmos as pessoas como Eli, colocando os filhos em primeiro lugar em suas vidas, sendo um juiz que favorece os seus filhos e sendo injusto com o resto do povo, isso leva à corrupção de um povo. No nosso caso, de uma congregação, denominação até a igreja, É o caso de Eli, os filhos dele levaram uma nação a se corromperem, a adorarem ídolos dos gentios. E também os filhos de Samuel, por causa dos filhos de Samuel, por causa da corrupção deles, o povo já corrompido pediu um rei, abandonaram Deus, E assim nós temos que ver como estamos julgando, porque nós devemos julgar. Eu vejo muito julgamento injusto no meio da família. E muitas crianças elas crescem frustradas com seus pais por causa desse tipo de julgamento. Então devemos fazer essa reflexão. No caso dos filhos de Samuel, a corrupção era na área material e isso levara o povo Israel, de Israel. Nos dias de hoje, quer dizer, levou o povo de Israel a pedir um rei, a adorar outros deuses, a abandonar o Deus vivo. Nos dias de Samuel, houve essa corrupção e esse afastar do povo de Deus, Nos nossos dias, a igreja nos nossos dias deixarem
o Deus verdadeiro como o seu Deus. Então, nos nossos dias, este julgamento parcial leva muitas pessoas a deixarem a verdadeira igreja para se afastar, para ir para outro lugar, não é? Porque as pessoas não vão ficar no lugar onde há um julgamento injusto. Lembre, nós sempre somos juízes, ou somos os que estão sendo julgados, sempre. Ou nós somos juízes, ou nós somos as vítimas, né, que estão sendo julgadas. Mas sempre estamos passando por esse julgamento. Você com seus filhos, com seu marido, com seus parentes, na sua empresa, no seu trabalho, na sua igreja, por onde você for, né? Então devemos ter cuidado, né? Aqui Mateus 6, 24 nos diz o seguinte. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, os judeus, eles abandonaram o seu Deus pelo dinheiro. E a igreja também está fazendo o mesmo. Estão apostatando a sua fé pelo mundo, pela vaidade, né? Hoje a vaidade está tão grande, meu Deus. São pessoas cuidando mais do seu corpo do que do seu espírito, do que da sua alma. Do seu corpo, passa 1 hora na academia, né? Passa 2 horas no salão de beleza, fazendo cabelo, sobrancelha, limpando pele, fazendo unha de perna, lavando, raspando as pernas, fazendo tudo. Mas quantas horas passa na presença de Deus? Quantas horas passam orando, lendo a Bíblia, ouvindo a Deus? Devemos fazer uma reflexão. Então a igreja, lá no Apocalipse, capítulo 3, lá dos versos do 17 em diante, a igreja Laodiceia, ela é rica, abastada, não precisa de mais ninguém. Trocou Jesus pelo Mamon. Jesus do lado de fora batendo e ela lá não querendo Deus. Então o povo de Israel sempre estava trocando o Pai pelas riquezas deste mundo. E a igreja hoje do mesmo jeito. O Novo Testamento não foi diferente. E nos nossos dias isso tem sido muito pior. Com esta igreja que ama o dinheiro, que ama este mundo e que deixou o seu Messias do lado de fora dela. Apocalipse 3:20. Estas pessoas, Deus escreveu o nome delas na areia. Tenha cuidado, porque se o seu nome, Jesus, estiver escrevendo na areia, ele vai ser apagado e você não vai entrar no céu. Então, João, capítulo 8, 7, nos diz o seguinte. João 8, 7, nos diz assim. 8, 7. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então aqueles homens, e como perseverassem, perguntando-lhe, quer dizer, mestre, você não vai julgar o caso dessa mulher? O que é que você diz? Qual é a sentença que você vai dar para ela? Então Jesus levanta. Então Jesus endireitou-se e disse-lhe:
aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Vocês aí que não tem nenhum pecado, então comece a jogar pedra. Simples assim. Porque quem não tem pecado pode jogar pedra na condenada, porque ela está em pecado, né? Foi isso que Jesus disse. Então, João 8,7 nos diz que aqueles religiosos, né, porque queriam que Jesus julgasse aquela causa, insistia que Jesus desse a sentença, eles queriam ouvir a sentença que Cristo daria à mulher, para que eles mesmos dessem a sentença deles a Cristo. Então, eles queriam que Jesus falasse alguma coisa que não estivesse na lei para eles condenarem Jesus. Um julgamento injusto causa muita destruição na família, na vida de uma pessoa e até mesmo em uma nação, quanto mais em uma igreja, né? O julgamento que fazemos de alguém deve ser um julgamento justo, baseado em provas e não em boatos, e não para condenar ninguém, mas para ajudá-la a se corrigir. Então, fulano, você fez isso, você está errado, mas você precisa se arrepender, vir para Cristo. Aqui, Mateus 7, do 1 ao 2, nos diz assim, 7, do 1 ao 2. E depois disto, Jesus andava pela Galileia, e já não queriam andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Então aqui em Mateus, deixa eu ver se estou em Mateus, não estou em João, por isso que é assim um pouco estranho. Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, a sentença que aqueles homens deram para aquela mulher foi de morte. E esta sentença foi a sentença que os religiosos receberam. Morte, não física somente, mas eterna. Porque Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. O rico são os religiosos que abandonaram a ele e estão no inferno. E o Lázaro é o próprio Cristo, que era considerado um mendigo, né? Um leproso. Então, era assim que eles tratavam Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Então devemos julgar com justiça, para também sermos julgados com justiça. Então Cristo, como conhecia a vida de cada um, e como em João 3,17, Cristo já havia dito que ele não veio para julgar ninguém, mas para salvar, então Cristo deixou este julgamento a cada pessoa que estava ali com a sua pedra na mão para condenar uma mulher que foi flagrada, né, em ato adultério, mas que, segundo os religiosos, somente ela seria condenada à morte, mas o homem que adulterou com ela seria mantido e parcial, né? E portanto, este tipo de julgamento não está na lei de Moisés.
mas é a vontade dos homens que não tem mais Deus na sua vida, né? Deus não guia mais o julgamento que eles estão fazendo, porque eles estão julgando não conforme a lei de Deus, mas conforme o que eles acham, porque a lei de Deus mandava matar o homem e a mulher, e eles levaram somente a mulher. E o nome destas pessoas não estavam escrito no livro da vida do Cordeiro, mas foram escritos na areia. Já pensou? Escrito na areia. O nome deles foi escrito na areia. E na areia se desfaz, se apaga, né? Então, na areia, e o vento apagou. Ou melhor, eles não fazem parte do reino de Deus. Aí você pode ler Lucas 16, do 19 ao 31. Por isso, na parábola do rico e Lázaro, Cristo é representado pelo Lázaro e os religiosos pelo rico. O nome deles não foi escrito no livro do Cordeiro de Deus, pois eles rejeitaram o Cordeiro de Deus e amaram o Deus Mamon. Você pode ler João 8,44. Jesus diz: vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês. Vocês querem agradar o pai de vocês. João 8,7 nos diz assim. João capítulo 8, versículo 7, diz assim: e como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Primeiro, né? Aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então, cada um olhou para si mesmo, e a luz da palavra de Deus brilhou dentro de cada um deles, e acharam neles pecados. Então julgaram que eles eram culpados de morte, como aquela mulher, né? Então eles acharam que eles também mereciam morrer, né? E como não queriam morrer, não condenaram a mulher, né? Saíram de mansinho e foram embora. Ela foi absolvida do seu pecado e daquela injustiça que iriam cometer em condenar somente a mulher e favorecer o homem, e ainda dizerem que foi Moisés quem mandou eles serem injustos, quando a verdadeira intenção deles era matar o Filho de Deus, né? O Messias que Deus deu para eles. Nos nossos dias é o que estamos vivendo na igreja, na política, entre os religiosos e os juízes da nação. Mateus 5,6, Cristo diz que aquele que tem fome e sede de justiça serão fartos. Então, Jesus está vindo para fazer justiça, né? No Apocalipse 6, do 9 ao 11, vemos os salvos que foram mortos injustamente por causa da palavra que é Cristo. Eles estão clamando por justiça, né? Só você lá ler no Apocalipse 6, do 9 ao 11, e o que é que eles estão clamando, né? E o que é que disse que o pai respondeu? Ele respondeu, né, para aquele povo: espere mais um pouquinho, porque ainda tem alguns dos irmãos de vocês que vão morrer assim como vocês, né? João 8 nos diz o seguinte: e tornando a inclinar-se, escreveu na terra. Porém ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um,
começando pelos mais velhos, até aos últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio, né? Então, a consciência, a palavra de Deus falou profundo no coração deles, e eles se condenaram a si mesmos e deixaram a mulher de mão. Então, em João 8:9, Jesus diz o seguinte: porém ouviram eles isto, e acusado pela consciência, saíram um a um, começando pelo mais velho, até aos últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio deles. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então, Jesus, ele veio a este mundo para salvar. Ele diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não vim condenar, eu vim salvar. Jesus veio a primeira vez para salvar. Jesus não veio como juiz. Jesus não veio julgar a causa de ninguém. Chegaram para Jesus, um jovem, e disse: Senhor, julgue minha causa do meu irmão, porque meu irmão quer ficar com todos os bens. Jesus disse: quem foi que me botou para vocês como juiz? Eu não sou juiz. Eu não vim como juiz. Primeira vez, Jesus não veio para julgar ninguém, porque ele não veio como juiz. Ele vai vir como juiz. Ele está perto. No juízo final, ele vai ser juiz. Ele veio a primeira vez para ser salvador, para morrer em uma cruz. Ele vai voltar novamente para levar a sua igreja, voltar para governar. Quando ele vier como juiz, ele vem para condenar, porque só vai ser julgado aqueles que vão ser condenados. Mas aqui ele estava como libertador. E o único que não tinha pecado era Cristo. E ele libertou aquela mulher e disse: não peques mais. Não cometa mais esse pecado. Não cometa mais pecado. E isto é o que Cristo diz para nós: não peques mais. Mas como nós somos desobedientes, ainda pecamos. Mas quando pecamos, devemos ir onde o juiz, que é Cristo. Senhor, me perdoe, eu fiz isso. Eu estou arrependido, me perdoe meus pecados. Que Ele vai nos absorver. Então, que o Senhor nos abençoe, que possamos entender. Nós somos juízes. E não tem essa de não julgueis para não ser julgado, como se nós não pudéssemos julgar ninguém. Texto fora de contexto vira heresia. Que o Senhor nos abençoe. E mande essa live para outras pessoas. Dê o seu bonzinho, faça o seu comentário. E vamos estudar a Bíblia em profundidade, para não sermos enganados por ninguém. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este estudo maravilhoso. Que os teus filhos possam ter entendido e façam um julgamento justo, sempre, principalmente com os seus filhos, com a sua família, com a sua esposa e consigo mesmo, tirando as traves dos olhos para poder ajudar o próximo a encontrar os seus erros e também se libertar. Assim eu te peço tudo isso no nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo.